Companheiras, companheiros, sejam bem-vindos outra vez. A gente vai tratar hoje da transição da Idade Média para a Era Moderna. Vamos entrar em formação dos Estados Nacionais e abordar algumas coisas relacionadas ainda à Idade Média, né? Coisas pendentes. Por exemplo, sobre a educação no medievo, a educação na Idade Média. Educação é um privilégio. Não que isso tenha mudado tanto hoje. Né? Hoje nós temos uma concepção burguesa de educação, na qual a educação era centrada na ideia de competição, de que o valor está atrelado a uma suposta meritocracia. Né? Claro que a gente sabe que quando a gente vem para o mundo real, essa disputa meritocrática não é tão de igual para igual assim, né? Mas é um assunto para a gente discutir num outro momento. Na Idade Média não havia essa concepção de educação voltada para um mercado de trabalho, educação voltada aí para um escalonamento social, uma mudança de patamar, né? Uma mudança de hierarquia, não se tinha. Né? A gente está falando de uma sociedade estamental em que o teu nascimento definia a tua posição dentro da sociedade. Se você fosse um filho de um nobre, você seria um nobre. Se você fosse filho de um servo, você se manteria naquele patamar de servo. Essa é a lógica do medievo, como nós discutimos aqui. Mas a educação ela existia, ela era uma educação elitizada, era uma educação voltada principalmente para os filhos dos nobres, né, que além de receberem uma instrução militar, que era o principal entretenimento da população jovem nobre, você também tinha educação centrada nas artes, centrada na retórica, na oratória, na própria língua, né, no latim, que era a língua das instituições, né, a língua oficial da Igreja Católica. Então, havia o ensino teológico também muito forte e o ensino histórico também muito forte realizado. Tudo isso centrado nas mãos da Igreja Católica. A Igreja Católica detinha esse privilégio e, enfim, quem era filho de nobre, né, poderia, caso quisesse, porque isso não era obrigatório, até porque, como eu disse, a educação não tinha um viés prático, a educação era para desenvolver o indivíduo, certo? E a instituição que detinha o conhecimento, que detinha enfim, os livros que detinham o material escrito era a Igreja Católica. Você tinha os monges copistas, né, que escreviam ali à mão e foram os principais responsáveis aí por guardar, né, os materiais que haviam na antiguidade, desde a Bíblia, como também os livros clássicos que hoje a gente lê e discute, sobretudo na filosofia. Então, tudo isso a gente deve à Igreja Católica, a manutenção desse material, certo? É importante frisar isso. Quando a gente fala de Igreja Católica medieval, há uma certa tendência de centrar apenas nos aspectos negativos, mas a Igreja Católica ela foi fundamental, certo? Para a manutenção, né, ela talvez tenha sido o maior alicerce da Idade Média para a formação do homem moderno, certo? E também ela era o hospital, ela era o asilo, ela era a instituição assistencialista por excelência no período da Idade Média, certo? A própria palavra professor vem, não é uma criação da Igreja Católica, eram religiosos que professavam a fé, que além de serem, né, pessoas ordenadas pela Igreja, também passavam esse conhecimento, né, faziam sua profissão de fé, eram professores de fé, certo? E a Igreja Católica, sobretudo ali na Baixa Idade Média, também foi responsável pela criação das primeiras universidades, já no intuito de manter, né, uma certa hegemonia no conhecimento. Nasceram ali as primeiras universidades no mundo, certo? Que inclusive foram fundadas ali pela Igreja Católica. Também mais ou menos por esse período, no mundo islâmico também nasceram algumas universidades. Para vocês terem uma ideia, o conhecimento ele era mais sufocado, digamos assim, na Europa medieval do que em outros lugares, do que no Império Bizantino, por exemplo, ou no próprio mundo muçulmano. O conhecimento ele fluía com mais facilidade do que na Europa, né? O poderio da Igreja Católica era muito forte, né? E estamos falando de uma sociedade extremamente mística, né? Extremamente centrada, né? no devir, né? Daquilo que viria após a morte. A própria produção filosófica que nós temos no período se destacam aí dois nomes, né? O primeiro São Tomás de Aquino, na chamada Alta Idade Média, que tentou primeiro explicar o mundo através da fé. Se você lembrar das aulas de filosofia, Platão
no qual Santo Agostinho tanto se espelhava, ele acreditava na existência de dois mundos, né? O mundo da fé e o mundo humano. Aqui ele pegou mais ou menos esse conceito de dois mundos de Platão, né? Que tinha o mundo das ideias, o mundo onde a verdade fluía, e você tinha um mundo aqui, que é esse mundo terreno do qual nós estamos presentes, e o máximo que nós podemos fazer é termos pequenos lampejos, né, ou pequenas lembranças do que é o mundo das ideias, né, o mundo inteligível e tudo mais. Bom, então essa mais ou menos era a lógica defendida, né, por Santo Agostinho. Ele fundou a patrística, né, ou escola agostinha, ou escola platônica, mas era um platonismo casado, digamos assim, com o pensamento cristão. Era uma tentativa, na verdade, de pegar aquele conhecimento do mundo antigo, aquele conhecimento filosófico grego, que era impressionante, que era muito sofisticado naquela interpretação católica. Aquilo não poderia ser lido e simplesmente ser desconsiderado. Aquilo causou um impacto muito grande nos privilegiados que puderam ter acesso àquilo, e um desses privilegiados foi justamente Santo Agostinho, que ao lê-lo pensou, cara, eu tenho que dar um jeito de adaptar isso daqui não pode ser simplesmente uma fantasia de Platão, então dá para a gente ajustar esse negócio aqui, se aproximar com o pensamento da então Igreja Católica hegemônica. E aí, muito tempo depois, você tem São Tomás de Aquino, já no outro contexto, né, estamos falando aqui de Baixa Idade Média, no qual a produção científica, a produção racionalista está começando a ganhar força. Então, São Tomás de Aquino, percebendo que era preciso dar uma resposta não apenas centrada na fé, como defendia Santo Agostinho, mas uma interpretação centrada que pudesse casar fé com razão. E foi o que São Tomás de Aquino fez, né, se inspirando não nos pensamentos de Platão apenas, mas agora também de Aristóteles, né, tentando encontrar e dar respostas lógicas para o pensamento católico de então. Então, esses dois filósofos, eles foram os principais nomes, né, do pensamento filosófico. De uma certa maneira, isso coloca em xeque aquela interpretação, né, advinda ali dos renascentistas, né, que apontaram a Igreja Católica, o período medieval, como sendo o período das trevas, né, o período do obscurantismo, onde nada de útil foi produzido. Pelo contrário, se você tiver a fim de estudar filosofia, você vai se impressionar muito com as produções, principalmente desses dois caras. Viu? Tem um livro do Santo Agostinho chamado Cidade de Deus, que é muito bom, muito interessante. Agora, tem que ter muita disposição para ler, porque os livros são imensos, né? Geraria o nome de favelas no Brasil e filmes, né? Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e por aí vai, né? Quanto à arquitetura, galera, se destacam dois modelos principais. O primeiro deles é o chamado modelo romano ou românico. Se você olhar aqui direitinho, acho que eu tenho imagem disso aqui. Antes disso, esse aqui é o Santo Agostinho, aqui é o São Tomás de Aquino. Esse primeiro modelo aqui, o estilo românico, era inspirado nos próprios prédios romanos, né? Claro que os prédios romanos eram coisas mais sofisticadas. Se você olhar, eles eram mais largos, os muros eram mais largos também. Era meio que uma estrutura de proteção. Haviam poucas janelas, eram espaços escuros, não eram tão altos. Eu tinha toda uma preocupação de defesa, né? A gente está falando de um momento histórico em que as ameaças que um religioso poderia sofrer eram inúmeras. Então, eram igrejas centradas, né, primeiramente numa submissão a Deus, no sentido de criar prédios que não ofendessem a grandiosidade de Deus, mas também eram espaços quentes, escuros e mal iluminados, né, escuros e com paredes grossas, né, que davam a ideia de um espaço mais maciço, mais resistente, mais relacionado à proteção mesmo. Já na chamada Baixa Idade Média, na transição ali para o chamado mundo moderno, você tem o surgimento do estilo gótico, que eram estilos mais sofisticados, eram mais bonitos, digamos assim, eram mais ousados. Você tinha catedrais maiores, né, mais verticais, não eram tão horizontais como as românicas, eram mais verticais.
O objetivo era justamente enaltecer a grandiosidade de Deus. Então você tinha catedrais extremamente pontudas, né, não com tantos arcos, mas agora com espaços mais inclinados, né, mais verticais. Você tinha muitas janelas, muitos vitrais, eram espaços mais iluminados, mais bem decorados. Então você tinha aqui verdadeiras obras de arte, né? Quando vocês forem ricos, estiverem viajando, aí conhecendo a Europa, não se esqueçam, cara, um dos principais pontos turísticos, sem dúvida alguma, da Europa são as igrejas. A religiosidade cristã na Europa ela entrou em crise, então as igrejas viraram meio que museus a céu aberto. Então conhecer vale muito a pena, né? São espaços muito bonitos, tanto, claro, a sua maneira, o estilo românico é bonito também, mas claro que o estilo gótico é uma coisa realmente mais impressionante, tá bom? E como falamos em aulas anteriores, o mundo europeu estava passando por transformações que vieram principalmente, né, das chamadas cruzadas, que apesar dos europeus não terem conseguido retomar as terras santas, né, Jerusalém, Belém e tudo mais, mas aquelas cruzadas, aquele deslocamento humano do mundo europeu até o mundo muçulmano, até as chamadas cidades santas, fez com que o comércio voltasse a crescer e a fluir com muita intensidade. E esse crescimento do comércio trouxe transformações, como falamos anteriormente, que foi o ressurgimento do comércio, a formação de feiras, a formação de burgos, a circulação de moeda que foi se tornando cada vez mais intensa. Enfim, essas transformações elas foram causando mudanças no comportamento das pessoas, na própria lógica de organização social das pessoas. Aquilo foi mudando consideravelmente e uma nova categoria foi surgindo e ganhando muita notoriedade, muita visibilidade, que eram justamente os burgueses. Os nobres eles continuavam existindo, certo? No entanto, aquela característica que a gente tanto fala de Idade Média, que era o poder era descentralizado, o rei não tinha tanta força, isso foi começando a mudar, porque os burgueses eles precisavam, acima de tudo, de segurança comercial, segurança para negociar, facilitar os processos de venda e compra, de circulação de mercadorias, ou seja, uma unificação de moedas, uma delimitação de fronteiras, aquilo precisava acontecer, certo? E também se precisava reduzir as condenações também feitas pela Igreja Católica em relação aos lucros exorbitantes que a burguesia estava começando a ter. Então era necessário um pacto, era necessário uma aliança entre esta burguesia e a figura do monarca, que aos poucos foi alargando o seu exército pessoal, foi unificando o seu exército pessoal. Se você olhar o mapa da Europa, como você está vendo aqui, ó, você tem vários reinos dispersos, né, com as fronteiras não eram tão definidas assim, você tinha o poder muito forte da Igreja Católica, mas aos poucos esses reinos aqui eles foram se juntando, eles foram as fronteiras foram ficando cada vez mais claras e o poder do rei foi se tornando superior aos poderes dos nobres. E muitos nobres se sentindo ameaçados pela própria burguesia e com medo, né, temerosos de perderem seus privilégios, também recorreram ao rei. Então tudo começou a orbitar agora em relação ao rei. Você tinha a burguesia interessada no desenvolvimento de um espaço mais seguro para suas transações comerciais, enfim, que facilitassem essa própria circulação de mercadorias e de dinheiro, e você tinha agora uma nobreza preocupada com a perda de seus privilégios e todo mundo correu para debaixo da saia do rei. Então o rei acatou, né, trabalhou, ele transitou ali entre a burguesia e a nobreza, no entanto ele fazia suas exigências, né? Então aqueles exércitos que antes estavam nas mãos dos nobres agora foram se tornando submissos ao rei, então o rei foi se tornando cada vez mais poderoso. Então nós temos aqui, ó, o surgimento do que futuramente viria a ser o absolutismo, certo? Ou seja, um poder absoluto centrado nas mãos de um monarca, ok? Então essa é uma transição que começa a vir aqui e também as ideias elas começam a questionar aquela autoridade tão inquestionável até então da Igreja Católica
essas ideias que começam a circular vão colocar em xeque isso, mas o grande choque que a Igreja Católica vai sofrer, o grande golpe que ela vai sofrer, sem dúvida alguma, será com a Reforma Protestante vinda com Martinho Lutero, que falaremos numa aula próxima, tá bom? Com o fortalecimento do poder real, isso daqui começou a acontecer. Definição de território, moeda única dentro do território, os vários idiomas e dialetos que circulavam, né, ia sendo criada uma religião, uma língua oficial para aquele país, um exército nacional, agora não eram mais exércitos que se juntavam em momentos esporádicos, não, era um exército oficial do Estado. Então nós temos aqui o surgimento dos Estados nacionais ou países, como nós comumente chamamos hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Próxima hora a gente continua, viu? Até mais, abraço, até a próxima. Tchau.